Era o mês de setembro do ano 2000, perto do final do ano. A cidade era Porto Feliz, que fica a 100 quilômetros da capital São Paulo. Essa cidade, Porto Feliz, fica próxima a Sorocaba e a Itu. Em Porto Feliz tem um condomínio de chácaras, onde você andava por uma estrada de terra por uns 13 quilômetros para poder chegar nesse condomínio de chácaras. E para qualquer cidade que você queira ir, ou Sorocaba ou Itu, você tinha que pegar essa estrada de terra e saía na rodovia, e de lá tinha acesso às cidades. Eu lembro que era época de final de semana, e nós fomos passar lá. Nós praticamente todo final de semana íamos para lá, eu e minha família. Em Itu estava tendo uma festa, e eu queria muito ir com meu primo. Chegamos à chácara na sexta-feira. Passamos a noite, nos divertimos e na noite de sábado nós íamos para a cidade de Itu, para o festejo que estava tendo lá. Então nós chegamos e ficamos o dia na chácara, brincando, comendo churrasco, e nesse dia não bebi nada alcoólico, pois eu ia pegar a estrada. Então quando deu por volta de umas 10 horas da noite, nós pegamos o carro e saímos. Estava uma noite com uma lua muito bonita, uma lua bem cheia. E aí saímos, eu e meu primo. Passamos por essa estrada de terra, os 13 quilômetros que falei antes. Na ida foi tudo bem. Pegamos a rodovia, tudo certo. Aproveitamos, curtimos e ficamos até umas 2h30 para 3 horas da madrugada. Resolvemos então voltar para a chácara. Peguei o carro, saímos na rodovia e de lá na estradinha de terra. Não sei porquê, mas quando entramos naquela estradinha, deu um certo receio de acontecer algo inesperado, o carro furar um pneu ou algo assim. E nós ali naquela escuridão. Mas tudo bem, seguimos em frente. E aí meu primo logo ficou com vontade de urinar. Olhei para a estrada e falei que quando passasse aquele lugar estranho que estávamos, eu ia parar o carro para ele urinar. E aí fomos conversando. E andei alguns quilômetros e chegamos a um outro lugar onde tinha árvores dos dois lados da pista, formando o que parecia uma espécie de túnel ou corredor, com os galhos das próprias árvores. Eu estava devagar naquele pedaço, que era um pouco acidentado, e para completar, havia neblina também, bastante neblina. Estava parecendo o cenário do filme de terror. Então eu perguntei ao meu primo: "Você quer que eu pare por aqui para você urinar?" Ele logo respondeu: Não, aqui não. Vamos mais lá para frente." Aí nós fomos devagar. Quando de repente eu senti o carro balançar. Eu achei estranho. Foi uma espécie de solavanco. E apesar de eu ter passado em alguns buracos, aquilo não foi sacudida de buraco. Foi outra coisa. Na hora que eu olhei para o lado, eu vi um animal bem ao lado do carro. Esse animal estava em 4 patas. Foi essa coisa, esse animal, que deu uma topada no carro, tipo assim, um chega para lá, como se estivesse dando uma ombrada no carro, bem na minha porta. E o bicho era grande, bem grande. Ele, na posição de 4, a altura do dorso dele era um pouco mais alto que a altura do vidro do carro. Percebi que o bicho era bem grande, pois eu sentado no carro, olhei para fora na hora do solavanco e eu vi a altura dele. Aí eu olhei para o meu primo e eu até comentei na hora: "Nossa, olha o tamanho desse cachorro." Eu até achei estranho, pois ali por perto não havia nenhuma casa, nenhuma chácara. Era estrada de terra e mato por todo lado. E aí, olhando aquilo ali, me deu na hora um certo receio daquele bicho ser algo de ruim. Então eu olhei e caiu a ficha que poderia ser perigoso e comecei a acelerar o carro. Quando aconteceu a topada, eu devia estar a uns 20 quilômetros por hora por causa do trecho acidentado, mas aí eu comecei a acelerar.
e notei que aquele bicho começou a vir atrás de mim. E eu comecei a correr, a acelerar o carro. E o bicho começou a correr também, acompanhando. Vinha atrás de mim e aí meu primo olhava e dizia: "Primo, corre, que o bicho está vindo atrás." E eu acelerando e o bicho acompanhando, ele nos acompanhou por uns 3 a 4 quilômetros. Quando você está numa pista lisa, que você pode acelerar e dar tudo do carro, passa rapidinho. Agora, quando o terreno é acidentado, que toda hora você precisa estar reduzindo por causa dos buracos, é outra história. E o bicho algumas vezes chegou muito perto do carro, só que eu consegui acelerar quando o terreno permitia, e tive que ter muito cuidado para não estourar a suspensão do carro. E ficamos nisso por umas 2 vezes. Esse bicho se aproximou bastante da gente, até que conseguimos chegar perto da chácara. Quando chegamos em uma rua principal, a uns 2 quilômetros antes de chegar na entrada da chácara, a coisa vinha correndo com tudo. E quando ela viu que não ia dar para alcançar, ela parou. Nisso já tinha saído do pedaço que era serração, neblina, e nós estávamos em um pedaço que era descampado. E a lua estava bem brilhante e clareava tudo. Aí eu acelerei bastante e peguei vantagem. Aí ele parou no meio da pista e ficou parado, olhando para nosso carro que se afastava. Entrei na rua da chácara, olhei para meu primo. Ele estava pálido de medo. Parei em frente ao portão da chácara e meu primo estava com tanto medo que não quis nem descer do carro para abrir o portão. Então eu falei para ele que eu ia e que era para ele ficar olhando para ver se o bicho vinha. E desci, abri o portão, passei com o carro, desci novamente, fechei o portão e segui com o carro. Parei na garagem, descemos e entramos na casa. Nessa noite, meu primo ficou bem assombrado e não conseguiu dormir. No dia seguinte, a gente conversando e contando o que tinha acontecido, os outros primos começaram a zoar da gente e a falar que éramos medrosos. Então eu falei: "Olha, não é que eu seja medroso, mas quem passa pela situação é que sabe. Vocês não viram o que a gente viu." Na época, tinha um senhor que era caseiro de algumas chácaras ali perto, e ele estava no momento na nossa, terminando de limpar a piscina. E aí ele escutou o que estávamos conversando. Depois ele chegou para o meu tio, para o meu pai, e disse que ele sabia o que tinha nos seguido. E que a nossa sorte foi não ter parado o carro. Depois de ouvirem isso do senhor, meu pai e meu tio ficaram muito tensos. O caseiro falou para eles que o que tinha nos perseguido na noite anterior era um lobisomem, que já havia avistamento do bicho ali naquela região. E, assim, eu não posso afirmar que era ou não era um lobisomem, pois em nenhum momento o bicho ficou de pé. Mas o tamanho que era aquele animal e a agilidade e velocidade que ele tinha, realmente é para se pensar que pudesse ser mesmo um lobisomem. Depois, eu até agradeci a Deus por essa noite eu não ter tomado nada alcoólico, pois se eu tivesse tomado, era bem capaz de eu ter parado o carro para peitar aquele bicho, pois eu sempre tive essa vontade de conhecer o bicho de perto e o enfrentar. Nessa época, eu tinha os meus 18 anos, e se eu tivesse tomado uma cervejinha, eu teria parado o carro para ver o que era aquele bicho. Logicamente, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Nem sei se eu estaria aqui hoje. O caseiro também falou que por ali havia algumas chácaras que tinham aparecido alguns animais mortos e outros desaparecidos. O que eu posso dizer também é que este ser, ele causa um sentimento estranho na hora que você o vê. Não sei direito como explicar. É uma espécie de medo, de angústia. É como se os seus sentidos lhe avisassem que aquilo não é um ser natural. E o bicho corre bem, viu? Chego a arriscar que ele alcança uns 60 km por hora, fácil, fácil.
E ele só não nos pegou por causa dos trechos sem buraco que eu conseguia correr bem e dava certa vantagem dele. Senão, ele conseguiria me alcançar sim. Ele nos perseguiu bem mesmo por uns 4 quilômetros. E os 4 quilômetros que ele nos seguiu, ele correu muito forte mesmo atrás da gente. Acho que o momento que ele parou é porque ele estava cansado mesmo. Tanto é que nos momentos que eu tinha que reduzir para passar nos buracos, ele chegava perto do carro, muito perto mesmo. Aí eu saía dos buracos e pisava forte de novo. Assim eu conseguia colocar uma boa distância entre nós. O certo é que o bicho era rápido, muito rápido mesmo. Bom, e foi assim que nós conseguimos escapar da perseguição desta fera. Boa noite. Se você gostou desse vídeo e tiver alguma história parecida, envia pra gente. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais.